Boa noite. Hoje o canal dos Campos para a Rede tem a honra de entrevistar o professor de Educação Física, treinador de futebol, Lúcio Niso. Lúcio, é uma honra ter você no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, meu querido amigo Roberto Dantas, amigos ouvintes, companheiros. É um prazer poder ter essa oportunidade de trocarmos uma ideia sobre futebol. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, o prazer é nosso. E eu queria começar perguntando a você o seguinte: como é que surgiu o futebol na sua vida e quais foram as pessoas importantes no início da sua carreira para que você não desistisse, que seguisse em frente? Pô, Roberto, eu sou um menino aqui do subúrbio de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, e sempre apaixonado por futebol. Sou filho mais novo de uma família de 7 filhos, eu sou caçula, e eu tinha um irmão que jogou futebol profissionalmente, né? E isso fez com que eu buscasse também o futebol. Meu pai, tricolor doente, me levava para o Maracanã e eu já tive a felicidade de ver aquela equipe da máquina de 80, aquele grande time do Fluminense, aquilo me entusiasmou muito. E eu jogava bola o dia inteiro. E aí fiz uma peneira para o Vasco, em 76, consegui passar. Fui federado, disputei o campeonato de infanto, juvenil, juniores, fui bicampeão carioca, tive a oportunidade de trabalhar com Joel Santana, iniciando a carreira, professor Júlio César Leal, ou seja, eu tive grandes profissionais que contribuíram muito na minha formação, não só como pessoa, como homem, mas também como profissional do futebol. Me tornei profissional, estourei idade nos juniores do Vasco, rodei o Brasil. Aos 28 anos eu resolvi parar de jogar para me formar em educação física e iniciar a carreira de treinador. E isso aconteceu em 89. Eu comecei no Madureira, uma equipe modesta, onde eu estava jogando a segunda divisão, com o falecido Roberto Pinto, era o treinador. E o Roberto me deu muita força na época de iniciar a carreira. Então, eu jogava profissionalmente e de manhã treinava as crianças. E desse primeiro grupo saiu hoje o meio-campista que joga no Grêmio, o Maicon. Ele é oriundo desse grupozinho de pré-mirim que nós iniciamos esse projeto. O Maicon e o André Lima, um atacante. Eu tive muitas pessoas importantes na minha carreira. Tive meu irmão, João Paulo, que foi o cara que me deu um norte. Eu tive alguns treinadores que já faleceu, que é o Edil. Edil foi o meu primeiro treinador no Vasco, e uma pessoa também que era ligada ao futebol. Meu falecido pai, que era meu grande fã, acompanhava em todos os jogos dos juniores. Na época, nós fazíamos as preliminares no Maracanã, né? Ítalo Delcima, em Campos, Godofredo Cruz, enfim. Na época que o futebol era futebol de raiz, era futebol de verdade, né? Porque hoje está difícil. Tive o professor Enio Faria, que foi meu treinador e meu coordenador no Fluminense, que me levou para a seleção de base, sub-15. Então, assim, eu tive grandes profissionais, pessoas que me influenciaram e que me ajudaram muito. Eu sou muito grato a essas pessoas todas. Maravilha. Lúcio, você, eu não sei se você falou, eu não percebi. Qual era a sua posição como jogador? Eu joguei de zagueiro e joguei de volante. Certo, era mais a parte defensiva, né? Defensivo. Perfeito. E quais foram os clubes que você, como profissional, você chegou a jogar? Bom, eu fiz a formação no Vasco. Do Vasco eu saí, fui para o Mesquita na segunda divisão em 85, dirigido pelo grande fera e grande amigo, professor Renê Simões. Preparador físico era o Valdemar Lemos, irmão do Oswaldo de Oliveira. Em 85 nós classificamos para a primeira divisão, disputamos aí 2 cariocas. Depois saí, fui para o Rio Branco de Vitória disputar o Campeonato Brasileiro. Na época era módulo amarelo, módulo verde, não sei se você se recorda, isso já tem um tempo. Dali eu saí, tive no Nacional de São Paulo, tive em Araçatuba, Catanduva, voltei, tive no antigo já encerrado Itaperuna, na primeira divisão do Rio. Do Itaperuna eu voltei, fui para Vitória de novo, voltei para o Rio, Madureira, e Madureira eu parei.
Certo. A gente vai começar falando, já começou falando um pouco da tua carreira de jogador, e daqui a pouco a gente se aprofunda aí como treinador, futebol de base, muito mais. Daqui a pouco o pessoal começa a interagir conosco, e com a graça de Deus será um ótimo bate-papo. Sem problema. No futebol, quem é ou quem foi o seu grande ídolo? Olha, rapaz, no futebol, o grande ídolo meu, que eu vi jogar, que eu era um cara que eu me espelhava muito em relação à postura e tal, era o Rivelino. Roberto Rivelino. Certo, Rivelino. Roberto Jogava pouco. jogava pouco, inclusive foi o ídolo de Maradona. Eu estava lendo um pouco da história do Maradona, o ídolo de Maradona, Roberto Rivelino. Jogava demais, craque de bola. No caso de treinadores, quais são os treinadores que você mais admira? Ou já podem ser treinadores até que tenham sido do passado, às vezes o treinador até já faleceu, ou mesmo da nova geração. Quais são os treinadores que você... Não, o trabalho desse cara aí é um trabalho a ser copiado, imitado. Bom, vamos lá. Eu vou falar de alguns com que eu tive a oportunidade de trabalhar e que agregaram muito do que eu sou hoje, né? Porque inclusive, a tua pergunta ela é muito pertinente, porque hoje se modernizou muita coisa, né? Como se o futebol tivesse mudado, e o futebol não mudou. Só trocaram palavras novas. Então, hoje se diz assim: você é reativo ou ativo? Ou seja, você joga na retranca, Verdade. você joga aberto. Eu costumo dizer o seguinte: eu não Verdade. sou nem reativo e nem ativo. Eu sou fruto de toda a minha vivência. Eu sou fruto dos treinadores com que eu tive a oportunidade de trabalhar. René Simões, professor Júlio César Leal, Edil, meu irmão João Paulo, né? Então, eu sou fruto desses profissionais agregado às minhas experiências como jogador e como treinador. Então, eu sou o resultado de tudo isso. Agora, Perfeito. falando sobre treinador, eu trabalhei, então, para a gente falar de alguém, a gente precisa conhecer o trabalho de alguém. Essa tua pergunta, ela me dá um leque, ela é muito interessante, porque hoje, no futebol brasileiro, a gente tem mania de falar assim, porque fulano faz um bom trabalho. Mas baseado em que se fala isso? Se acompanha o trabalho diário do treinador? Como é que se avalia um treinador se não se conhece o dia a dia do treinador? A gente pode falar assim, Perfeito. olha, eu gosto muito da forma de jogar do treinador, porque eu vejo o jogo. Mas, assim, falar do trabalho é difícil, porque a gente não tem a oportunidade de acompanhar o dia a dia, para que a gente possa emitir uma opinião. Então, assim, eu trabalhei com o professor Júlio César, um profissional que, na época, isso, em 82, 83, ele já era um cara de vanguarda, porque tudo que a gente vê hoje ele já fazia lá. Triangulações, jogada pelos lados, inversão de bola. Isso tudo a gente já escutava das informações dele. Professor René Simões, o meu irmão João Paulo. Então, assim, são profissionais que me incutiram muita coisa boa. Agora, acompanhei Tele Santana, Cilinho, que fazia grandes trabalhos na base do São Paulo, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, já treinador da seleção sub-15, fazendo algumas visitas a São Paulo. Tive o prazer e a honra de sentar, conversar com ele, conhecer um pouco de como ele trabalhava aqueles meninos, por que daquele sucesso todo. Então, assim, são os treinadores que hoje eu tenho como referência. Maravilha. Como se deu a transição? Você, tudo bem, você parou aos 28 anos, aí falou que foi fazer educação física, se formar, e aí, mas como se deu exatamente você, não, a partir, você ainda era jogador e já pensava em ser treinador de futebol, já estava se preparando, já analisava, ficava vendo os seus treinadores, um dia eu quero realmente seguir essa carreira de treinador? Ou foi, como a gente falou, não, ele foi fazer educação física e aí foi que descobriu que queria Não, ser não, treinador? não. É como eu te falei, eu tive a felicidade de ter tido grandes treinadores que eu observava e que foram me motivando internamente, né? Quando se parasse de jogar, enveredar para a carreira de treinador. Então, eu via a forma de trabalhar, a liderança do grupo, né? As palestras, a forma de trabalhar um grupo.
E aquilo foi me motivando, foi me cativando. E a gente, como bom observador, eu ia pegando aquelas coisas que eu achava importante, guardava. E aí foi quando, em 89, 88 para 89, eu resolvi parar. Falei, não, eu vou dar um tempo, eu vou começar a estudar e vou ser treinador de futebol, porque na época a gente fazia os contratos, mas não eram contratos que a gente ganhasse muito dinheiro. A gente ganhava para viver. E eu sabia que a carreira de treinador ia até os 30 anos e depois eu teria que fazer alguma coisa. Então eu optei. Só que nesse intervalo que eu fiz a minha opção de parar de jogar, foi quando eu recebi um convite do falecido Roberto Pinto, que assumiu o Madureira na segunda divisão, e me convidou. E aí eu disse para ele, não, professor, eu fico muito agradecido pelo convite, seria uma satisfação enorme trabalhar com você, mas eu resolvi parar. Mas você vai parar por quê? Eu falei, não, porque eu quero ser treinador. Ele falou, então eu vou fazer o seguinte com você, você vem jogar esse ano comigo e eu consigo de você já começar a trabalhar na base. Para você vai ser uma grande força. E aquilo me cativou. Eu falei assim, bom, se for nessas condições, do senhor me liberar às 5 horas para que eu vá para a faculdade, que eu estudava à noite, e me dá essa oportunidade de iniciar esse processo na base, só que o Madureira não tinha futebol de base, tinha juvenil para cima. Mas eu, quando eu comecei e tomei a decisão de ser treinador, eu queria ter a oportunidade de passar por todos os mecanismos da base, para que eu realmente me tornasse um treinador na concepção da palavra. E não aquele treinador que para de jogar hoje e amanhã já assume uma equipe profissional. Eu acho um erro. Eu respeito, mas eu acho um erro, porque a gente precisa ganhar experiência, a gente precisa realmente aprender, porque é um outro mundo completamente diferente. E eu tinha isso na minha cabeça. Então eu falei, não, eu vou passar no pré-mirim, eu passei pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, eu passei por todas as etapas. Eu conheci um pouco do que é a formação de um atleta profissional. E assim eu voltei, quer dizer, eu fiz essa troca, né? Ele me cativou para que eu voltasse. Então, um ano que eu dava treino pela manhã, o mirim, e à tarde eu treinava no profissional e à noite eu estudava. E conseguimos o acesso à primeira divisão, e no ano seguinte aí eu parei definitivamente. Eu falei, não, eu paro e vou continuar trabalhando. E assim foi, comecei no Madureira, fiquei 4, 5 anos na base do Madureira, dali eu saí para o Fluminense, do Fluminense eu fui para a seleção da Malásia, da seleção da Malásia eu voltei, fui para o Botafogo, do Botafogo eu cheguei à seleção brasileira sub-15. E assim foi o meu percurso. Mas eu tinha uma dificuldade grande, porque eu fiquei muito tempo na base, né? Então, quando eu tinha uma oportunidade aqui profissional, eu escutava assim, mas o Lúcio é muito bom para trabalhar com jogadores de base. E isso me deixava triste, porque eu queria ultrapassar essa fase de base. Mas eu não tinha essa facilidade. Então, eu tinha assim, não, você é muito bom para trabalhar na formação. Até que em 2010, o Bebeto, tetracampeão do mundo, que é um amigo, teve a oportunidade de ser treinador e falou, olha, Lúcio, eu só vou aceitar se você vier comigo como meu assistente. Foi no América, a convite do Romário. E assim eu fiz. Eu fui com ele, me desliguei da CBF, e ali começou a minha carreira sozinho. Trabalhei com ele, ele saiu e dali eu continuei. Fui para o Tigres em 2008, fiz um campeonato da segunda que eu classifiquei o Tigre para a primeira divisão do Carioca e comecei a minha trajetória basicamente nisso. Isso aí. Maravilha. Dá boa noite aqui para o pessoal. A Cláudia Regina está sempre aqui nas nossas lives. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Emily Dantas. Mandem suas perguntas, façam o seu comentário. O Marcelo Cunha, que é jornalista, ele manda um abraço para você e ele faz uma pergunta, até ele faz em cima do América. Pergunta para o professor Lúcio por que o América não consegue voltar à elite do Carioca, se é a estrutura do futebol e os dirigentes que atrapalham o clube. Bom, boa noite aí, o pessoal, os ouvintes, né, os nossos amigos que estão acompanhando a live, é um prazer tê-los aqui. O que eu posso dizer? Eu trabalhei no América em 3 ocasiões, né? E nessas 3 ocasiões, graças a Deus, eu fui muito bem. O que eu digo para vocês é o seguinte, eu tenho um laço afetivo muito grande com o América, eu passei a gostar do América, mas o grande problema do América são as questões políticas internas, né? São as correntes políticas que atrapalham muito. O América hoje, ele passa por um momento de dificuldade no sentido assim,
Os torcedores do América têm o América como se fosse o América de 40 anos atrás, aquele grande América. Só que grande só tem um nome, mas hoje o momento do América é completamente diferente. Então, eu sempre dizia aos torcedores, nós temos que pisar no chão, nós temos que ser realistas, entendermos que o América grande, aquele América de Álvaro, de Braulio, de Alex, né, aquele grande Luizinho Tombo, Luizinho Lemos e tal, aquele já passou. Nós temos que começar a reconstruir o América e isso leva um tempo. Mas é que, infelizmente, as questões políticas sempre imperam. Então, exemplo, no momento que eu lá estive, eu tinha como meu diretor o Marco Antônio Teixeira, que eu tive o prazer de trabalhar na seleção e trabalhar no América. E era uma pessoa que fez um trabalho incansável de reestruturação do América. E, no entanto, ele é muito criticado. A torcida critica ele, só que a torcida esquece que se o Marco Antônio não estivesse no América, o América já teria fechado há muito tempo. Porque, inclusive, o Marco Antônio colocou muito dinheiro do bolso dele lá para que o América pudesse estar ativo. Então, assim, eu entendo que o América passa por um momento de dificuldade, de afirmação, mas que os torcedores e a política interna têm que baixar a bola um pouquinho e entender que todos unidos para que a gente possa levar o América ao lugar de que nunca deveria ter saído. Verdade. Mandar um abraço aqui para o Carlos Alberto, e ele diz que realmente isso, ele dá parabéns pela live, e ele fala que realmente as políticas internas atrapalham muito os clubes. E o Sebastião, lá do Campo Grande, Sebastião Neves, está sempre aqui nos prestigiando. Boa noite, Sebastião. Sejam todos muito bem-vindos mesmo. Façam seus comentários, deixem as suas perguntas. Lúcio, você falou aí de um tema de seleção brasileira de base. Depois a gente pode até falar dos títulos, que eu sei que teve títulos, teve revelações, convocação do Neymar, por exemplo. Quem convocou o Neymar para a seleção brasileira? Lúcio Niso. Eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte. Eu queria que você falasse primeiro um pouquinho o seguinte. Eu vi em algumas seleções do mundo, grandes seleções, que os treinadores começam na seleção, os treinadores de base, eles vão sendo aproveitados. Pegou o sub-14, sub-15, sub-17, sub-20, e eles vão dando continuidade para que eles cheguem à seleção principal, até porque eles vão ter conhecimento daquela garotada que ele treinou ali na base. Ele vai ter muito mais conhecimento do que um treinador que não trabalhou na base da seleção. Aí é porque ele faz muito bem num clube e ele é escolhido para ser treinador da seleção brasileira. Só que ele não conhece aqueles garotos. Um treinador da base que trabalhou, que viu o sub-17, que viu o sub-20, sub-23, ele, ao meu modo de ver, ele seria uma pessoa ideal depois de 7, 8 anos trabalhando na base da seleção para assumir a seleção principal. Isso, que eu saiba, nunca aconteceu no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho dessa situação. Poxa, você tocou num ponto aí muito interessante. Isso nunca ocorreu e acredito que nunca ocorrerá. Primeiro, pela pressão da imprensa, né? Você imagina aí, nós tivemos agora aí o Micali, que fez um grande trabalho na Olimpíada e, de repente, não sei por que, foi demitido. Não se sabe o motivo pelo qual isso ocorreu, né? Eu dei um exemplo do Micali, mas existiram outros grandes treinadores que fizeram grandes trabalhos. Então, acho que isso aí é uma política de cultura, né? É cultura brasileira, que tem que ser sempre um treinador renomado, tem que ser um treinador top e tal. Eu não sei se a questão é o nome, né? Porque às vezes se preocupa muito com o nome e esquece da qualidade do trabalho. Mas, enfim, isso realmente é uma coisa que não existe. Isso não existe. Infelizmente, isso não existe. E o grande problema que a gente tem passado, não só na seleção, mas nos clubes também, é justamente essa política de discurso bonito, na base dos grandes clubes e na seleção. Não, nós vamos fazer um trabalho verticalizado. Aí eu pergunto a você, vou te dar um exemplo. Como é que o Fluminense faz um trabalho verticalizado se a base está em Xerém e o profissional está lá na Barra da Tijuca? Como é que o Botafogo faz um trabalho verticalizado se a base está em Niterói e o profissional está no Engenhão? Então, como é que é verticalizar um trabalho que você está num lugar e a base está no outro, a quilômetros de distância? Seleção, eu trabalhei quase 10 anos nas seleções, eu nunca tive a facilidade de integração com a equipe profissional, onde a gente pudesse conhecer o trabalho, onde a gente pudesse conversar, onde nós pudéssemos
ter um guia de atuação. Lógico que nós tínhamos ali uma concepção de jogo, que tinha que acompanhar o profissional. Mas nós não tínhamos isso de forma detalhada, nós não tínhamos conversas, né? Então, são coisas muito isoladas. Vou te dar um exemplo aqui, e não é só uma crítica, é uma crítica construtiva, porque eu acho que a gente tem que colaborar também, como eu te falei anteriormente. Eu tenho muito material hoje de vídeos que a CBF não tem e que os grandes jogadores hoje também não sabem que tem. Eu tenho. Por quê? Porque eu filmava, como eu sempre trabalhei em cursos, dando aula, dando palestra, eu precisava de alguns materiais para que eu pudesse dar uma ilustração naquela aula que eu estou dando. Eu vou falar de sistema defensivo, eu precisava de alguns elementos de vídeos. Então, na época eu fazia esses vídeos, eu não tinha ideia de que o Felipe Coutinho ia chegar, que o Marcelo, lateral esquerdo, que hoje está no Real Madrid, ia ser o grande Marcelo, que o Casemiro ia ser o Casemiro, que o William ia ser o William do Chelsea. Eu não tinha essa ideia. Eu filmava para ter material. O que eu quero dizer com isso para você? Não tem nenhum material guardado desses meninos no futebol de sub-15, sub-17. Não tem nada, não tem um acervo. Então, isso mostra a você que não existe um trabalho verticalizado, são trabalhos isolados. Como é que nós vamos conseguir êxito dessa forma? Se a gente está falando da seleção brasileira, imagine nos clubes. Então, eu acho que o futebol brasileiro ele precisaria de uma grande reformulação, mas não é só no discurso, é realmente, verdadeiramente na prática, onde tudo aquilo que se fala fosse realmente executado, não ficasse só no discurso bonito. Perfeito. Um amigo nosso fala sempre o seguinte, nas resenhas, né, do futebol, nas resenhas, a gente conversando, ele fala, treinador não ganha jogo, treinador, se tiver um time bom, o time joga sozinho, mas aí a gente vê quando perde, a culpa quase sempre é colocada na conta do treinador. Essa história, que muita gente fala, que treinador não ganha jogo, na tua opinião, o treinador, lógico, ele tem o papel ali de comandar o time. Por exemplo, a gente vê hoje, eu estou falando do que a gente está vendo hoje, a gente vê ali um probleminha entre o Rogério Ceni e o Gabigol, entre substituições, estava sendo substituído todo jogo, o Rogério Ceni falou que ele não podia jogar com o Pedro, que não ia colocar e tal. O treinador, Lúcio, conforme a situação do jogo, conforme a situação da imprensa, ele muitas vezes acaba tendo que fazer o que não é da vontade dele para agradar ou o elenco ou a imprensa, ou você acha que o treinador não, que ele tem um princípio, ele tem uma visão e ele vai tentar sempre impor a visão dele? Bom, vamos lá. Eu estou adorando porque você está trazendo alguns tópicos que eu, às vezes, fico em casa aqui trabalhando comigo mesmo, né? Você falou da importância do treinador. Eu tenho uma avaliação, eu não sou o dono da verdade, eu sou um humilde profissional que joguei, que vivi, que tive experiências e hoje estou à frente de equipes. O que eu vejo hoje no Brasil é o treinador querer ser o dono da cocada. Eu acho que o treinador tem uma importância? Tem. Mas os grandes artistas do espetáculo continuam e sempre serão os jogadores. Existem hoje treinadores que falam bonito, que dão ênfase a querer dizer que o trabalho dele é o responsável por tudo, quando a gente sabe que não é. E a gente tem que começar a baixar um pouco a nossa bola. Nós somos condutores de grupo, nós somos formadores, nós damos uma diretriz ao grupo, mas quem entra em campo e faz a coisa acontecer é o jogador. São os jogadores. Então, não adianta, eu fico vendo treinadores que batem no peito e dizem, não, porque eu fiz, que acontecia. Você não faz nada. Você, ao contrário, você é impotente, porque você trabalha a semana toda, o teu grupo te dá uma resposta maravilhosa, mas chega na hora do jogo, vale 3 pontos, seu time não joga, o que você faz? E é isso que, às vezes, o comentarista, o pessoal da imprensa não entende. Por isso que eu perguntei lá atrás, eu falei para você,
Como é que se avalia o trabalho de alguém sem ir ao campo, sem acompanhar o trabalho? Porque eu vou te dar um exemplo. Quando a gente vai com um jogo, com uma equipe delineada, primeiro em função das observações que nós fizemos daquele adversário. Seus jogadores, pontos fortes, pontos fracos, as substituições que eles podem fazer, as mudanças de sistema que eles podem fazer. Baseado nisso, a gente trabalha também como defender, quais os jogadores que nós podemos mudar o jogo, caso venhamos a tomar um gol, caso o jogo esteja empatado. Então, são prerrogativas que nós trabalhamos ao longo da semana. Só que o jornalista, o comentarista, ele não sabe, porque ele não esteve lá, ele não acompanhou, ele não vivenciou. Então, quando existem as substituições, as pessoas acham que essas substituições foram ao acaso. Não, elas foram trabalhadas, elas existiram no coletivo, elas deram certo. Só que pode ter dado certo no treinamento, mas chega no jogo, a realidade é outra. Agora eu te pergunto, o treinador é o errado? Não. Quando ele fez o trabalho, deu certo. E ele foi em cima dessa realidade para o jogo. Outra coisa que você tocou aí que é importante. Porque o Gabigol sai e reclama. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta a você. É muito simples, cara. Eu acho que futebol é simples. Nós é que mudamos. Eu pergunto a você. Quando o Gabigol fez o contrato, tinha uma cláusula que afirmava que ele seria titular sempre? Não, com certeza não. Ele é um profissional do clube. O treinador define quem joga e quem não joga. O treinador pode estar errado, mas ele é o treinador, ele está ali para isso. Na Europa, e aí vem a questão da cultura futebolística brasileira. Nós temos uma cultura que a gente dá uma ênfase muito grande a determinadas coisas que são simples. Você precisou do jogador, colocou. Você acha que ele não está rendendo, você tira. E ele tem que sair e acatar a decisão do treinador. Por quê? Porque ele é um profissional. Na Europa, o treinador tira, coloca, e é a coisa mais normal do mundo. Às vezes ele muda até de um jogo para o outro. Ele entra com um time diferente em função do adversário dele. Aqui no Brasil, se você fizer isso, você é criticado, porque teu time perdeu. Aí vamos dizer assim, também fica mexendo no time todo o jogo. Então, verdade. Isso é muito uma cultura que a gente vive e que acaba a gente ficar refém dessa cultura. Eu não tenho nada contra o Gabigol, mas eu acho que a atitude dele não é atitude de um profissional. Eu acho que quando o profissional sai chateado, ele passa essa chateação para os seus companheiros que vão entrar. Imagina, o Dantas, eu jogando, você no banco, e o Rogério fala assim, Dantas, entra no lugar do Lúcio. Aí o Lúcio sai, mexendo a cabeça, batendo com o pé. Como é que você fica, Dantas? Você que vai entrar no meu lugar. Você se sente o quê? Um bosta, né? Então, verdade. São essas coisas que a gente tem que começar. E eu não vejo ninguém da imprensa questionar essas atitudes errôneas. Eu acho que questões internas têm que ser discutidas internamente. Sai, tranquilo, cumprimenta o companheiro, cumprimenta o treinador. Quando chegar lá no vestiário, na hora de fazer a reza, o Rogério, não gostei da sua atitude, não. Eu acho que é isso, e acabou. Então, a gente, às vezes, dá uma ênfase muito grande a determinadas coisas que nós não precisaríamos fazer isso. E essa questão do treinador, para você, eu acho que o nosso treinador, nós temos grandes treinadores, nós não devemos nada a país nenhum do mundo, isso é a minha opinião. Eu não tenho nada contra o treinador europeu que vem trabalhar no nosso país, eu acho que é super normal. Da mesma forma que nós vamos lá para fora, trabalhamos. Eu tive a oportunidade de trabalhar por 4 vezes fora do país. Fui muito bem recebido, fui muito bem tratado. Eu acho isso normal. O que eu, às vezes, fico chateado é que hoje a imprensa ela quer detonar o treinador brasileiro. Aí, vamos lá, fazer algumas comparações. O Abel substituiu o treinador que foi embora. Quando o Abel começou a ganhar, eu não entro no mérito se o Abel é bom ou se o Abel não é. Isso aí é questão de foro íntimo, cada um tem o seu. Disseram assim, mas o Abel pegou um time pronto, porque o cara deixou um time pronto. Mas eu não ouvi a mesma coisa quando o português foi campeão da Libertadores e ninguém falou que ele também pegou um time pronto pelo Luxemburgo.
que trouxe os meninos da base, que montou essa estrutura. Não tira o mérito do português. O português tem a sua capacidade, tanto é que ele foi campeão. Mas a gente começa a entender que as coisas não ocorrem para os dois lados. Quer dizer, ocorreu com o Abel de forma negativa, mas com o Vanderlei já não foi. Então, assim, essa mesma imprensa que enalteceu o Abel, agora vai dar porrada nele porque ele perdeu ontem. Então, sabe, a gente tem que começar a entender que o processo do futebol é um processo de longo prazo. A gente não faz milagres, né? O Jesus veio, fez um trabalho muito bom, mas a verdade é que ele pegou um grupo também maravilhoso, né, gente? Hoje a gente não tem. Raríssimos clubes hoje têm um grupo tão qualificado quanto o do Flamengo. Agora, a gente tem que entender que o treinador, eu estou falando eu, tá, gente? Eu acho que o treinador ele tem uma importância, mas não é essa importância toda que os treinadores brasileiros estão achando que tem, no sentido de ser a grande vedete do espetáculo, não. Eu acho e sempre será a grande vedete os jogadores. Eles sim que são os artistas do espetáculo. Concordo com você. E como você falou, a imprensa, e principalmente hoje as redes sociais, elas fazem, se tiver um grupo que incentive, um grupo dentro do próprio clube, que incentive para derrubar o treinador, terrível, terrível. Sem conhecer o trabalho, cada um dá sua opinião, cada um mete o seu bedelho e acaba prejudicando, às vezes, um trabalho que poderia dar muito certo. Porque, veja bem, Roberto, é legal a gente estar analisando essas coisas aqui e com um ponto de vista diferente. Eu gostaria até que o pessoal que está acompanhando que também participasse e opinasse. Vamos lá. A gente fala assim, porque o Flamengo contratou errado. Mas eu pergunto a você, quando o Flamengo contrata um treinador, ele procura conhecer realmente qual é a filosofia de trabalho desse treinador? Vou te dar um exemplo. O Flamengo sempre foi um time que joga com essa bola de pé em pé. O Flamengo é sempre um time que tem que agredir, o Flamengo tem que jogar. A torcida quer um time assim. O perfil do treinador tem que ser baseado em quê? Nessa filosofia de jogo. Aí você, às vezes, traz um treinador que não tem nada a ver com essa filosofia. Eu pergunto, o treinador está errado ou quem contratou? A diretoria, com certeza. Você está me entendendo? Então, às com vezes, certeza a diretoria. O erro é de estratégia. Você não pode... Hoje no Brasil se contrata porque se escuta falar. O Dantas está fazendo um grande trabalho lá no Ceará. Vamos trazer o Dantas. Sim, mas o Ceará tem uma realidade. O Ceará tem uma história. O Ceará tem uma filosofia de jogo. Né? O Ceará tem uma torcida, mas o Flamengo é uma outra torcida. Será que esse trabalho que o Dantas faz no Ceará vai dar certo no Flamengo? Não estou tirando a tua qualidade, a sua capacidade. Eu estou falando de realidades completamente distintas. Então, são essas situações que a gente não observa no futebol brasileiro. Se contrata porque se escuta falar que o cara fez um grande trabalho, mas ninguém conhece o trabalho do cara. Entendeu? Em cima do que você está falando, acontece até também com jogadores. O jogador num time pequeno, ele arrebenta. Chega num time grande, ele fica sufocado porque tem outros grandes jogadores, de repente ele não consegue desenvolver. A camisa pesa. Vou te dar um exemplo. Esse menino, o Michael, né? Michael, o atacantezinho do Flamengo. Isso. Eu joguei contra ele jogava no Goianésia. Eu trabalhava no Craque de Catalão, Campeonato Goiano. Ele jogava no Goianésia. Ele era o cão chupando manga, mas jogava no Goianésia. Um timezinho de uma cidade pequena, campinho pequeno, e os caras jogavam tudo em cima dele, na correria. Ele foi o destaque. Agora, uma coisa é você jogar com a camisa do Goianésia com todo respeito ao Goianésia, e a outra coisa é você botar o manto do Flamengo, no Maracanã, com a torcida em cima. Não estou falando da qualidade do jogador, estou falando de situações. Uma coisa é você jogar no Goianésia, outra coisa é você jogar no Flamengo. Então, às vezes, quando se contrata, não se leva em consideração esses fatores que são importantíssimos. Exemplo, quando se contrata um jogador, você tem que levar em consideração o emocional desse jogador, a capacidade de reação desse jogador, porque ele vai jogar numa grande equipe, ele tem uma responsabilidade muito grande, ele tem que ser um cara frio, ele tem que ser um cara que não se
vem a se frustrar por qualquer situação. Então, não se tem o perfil. Se contrata porque não, ele joga muito. E aí? É só jogar? Nós estamos vendo hoje no Flamengo grandes jogadores que não estão conseguindo render aquilo que todo mundo esperava que eles fossem render. Mas no final o treinador que é o grande responsável. Tá certo. Luiz, Lúcio, para a gente não misturar as bolas, Lúcio Niso, fala um pouquinho dos títulos que você conquistou aí como treinador. Rapaz, eu tive o acesso com o Tigres, eu tive vários torneios, né? Coreia, Japão, Espanha, Barcelona, União Soviética, antiga União Soviética. Isso tudo com a seleção brasileira, né? Isso tudo com a seleção brasileira. Com a seleção. Malásia, aqui no América, a subida também, 2017 para 2018, mas foram muitas conquistas com a seleção. Sul-americano, em 2009, em cima da Argentina. Então, foram muitas conquistas, foram quase 10 anos de um trabalho que eu acho que foi vencedor, porque em 4 gerações nós conseguimos aí colocar quase um time, né? Hoje nós temos o Alisson, eu até fiz uma relação aqui para que eu não me perca. Grupo 88 tem o Marcelo, lateral, Denilson, que jogou no Arsenal, que era do São Paulo, o volante, Renato Augusto, Anderson, que jogou no Grêmio, teve fora no Manchester United também, parou de jogar, o William, Kerlon Foquinha, do Cruzeiro, aquele que botava a bola na cabeça. Yes. Seleção 90, tem o Lulinha, Alex Teixeira, Juliano, Fábio Rafael, gêmeos, que jogaram no Fluminense, foram para o Manchester United, Michael Bolt, Rafael Foster, que está no Botafogo, quarto zagueiro, Lourinho. Geração 92, tem o Alisson, goleiro, tem o Casimiro, Felipe Coutinho, Neymar, Wellington Nem, Dodô. E peguei a última, né? Que foi a 94, foi o Adrian, Lucas Piazon, o Emerson e o Wallace. Então, hoje nós temos na seleção principal, acho que 6 jogadores que tiveram a formação na base. E isso vem corroborar com o que você falou lá no início, que o treinador da base, ele faz um trabalho sequencial e que a maioria desses jogadores vão chegar na equipe principal. E isso só vem, a mais uma vez, coroar aquilo tudo que a gente fala, que a base ela não foi feita para ganhar, a base foi feita para formar. A gente tem que ganhar no profissional. Então, você vê, nós temos aí 6 ou 7 jogadores na equipe principal da seleção que são oriundos das categorias de base. Eles vieram na sub-15, sub-17, sub-20 e chegaram à principal. Esse é o trabalho vitorioso, é esse trabalho que tem que se dar prosseguimento, entendeu? Mas, infelizmente, às vezes essas coisas não ocorrem. Nós precisamos tomar um choque, nós temos que tomar um choque e mudarmos muitas coisas. Eu tenho uma preocupação grande, pouca gente comenta sobre isso, a ida dos nossos meninos muito novos para a Europa. Aí muitas pessoas falam assim, mas os clubes precisam vender. Concordo, mas a CBF tinha que criar um mecanismo em que esses meninos eles poderiam ser vendidos com qualquer idade, mas só poderiam deixar o país quando completasse o seu período de formação, quando eles realmente se tornassem atletas profissionais. Por quê? Porque quebra o ciclo de formação e eles acabam trabalhando com uma cultura europeia que é completamente diferente da cultura brasileira. E esse jogador perde tudo aquilo que é de cultura futebolística brasileira. A criatividade, a tomada de decisão, o drible, a jogada individual, tudo aquilo que o europeu gosta do brasileiro, eles estão perdendo. Então, eu não vejo ninguém tomar uma atitude em relação a isso. Os meninos estão saindo cada vez mais cedo, estão indo embora. O nosso futebol é um futebol pobre e a gente não ganha de mais ninguém. Tem uma pergunta lá um pouquinho à frente, que parecido com o que você falou, mas é uma pena isso aí, realmente, os garotos perdem a identidade com o futebol brasileiro. O Rafael Silva, ele passou aqui e falou, parabéns, professor Lúcio, Luiz, aí ele botou o teu nome, fera demais. Valeu, Rafael. Um abraço, seja bem-vindo. Me diga uma coisa, você trabalhou no estrangeiro, o seu sobrenome, Niso, é italiano?
A família do meu pai é oriunda da Itália. Certo. Aí E mas você trabalhou em países, em outros países. Como é que foi trabalhar em culturas diferentes? E teve algum caso inusitado? Eu entrevistei o Paquetá, o Marcos Paquetá, que trabalha lá no Mundo Árabe, e ele falou que algumas vezes tinham que se esconder, porque tinha bomba, tinha atentado. Você chegou a passar alguma situação constrangedora ou que te desse medo lá fora do país? Não. não, eu tive assim, eu tive algumas situações muito interessantes. Uma não foi trabalhando fora, foi trabalhando com a seleção no Sul-Americano que nós fomos campeões no Chile, em Iquique, né? É uma área de muito terremoto e nós tivemos um abalo violento. Nós estávamos no hotel e a nossa delegação toda estava no 12º andar. E, de repente, eu estava fazendo minhas anotações no meu quarto, eu senti a mesa balançar, mas eu nem me liguei nessa questão do terremoto, porque são tantas coisas que você não fica com isso na cabeça. E aí o negócio balançou mais uma vez, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu levantei. Quando eu levantei, balançou de novo. Aí eu abri a porta, e quando eu abri a porta, está todo mundo saindo. Todo mundo que estava dentro do quarto nervoso, porque a gente não está acostumado com isso. E os meninos querendo pegar o elevador. Eu falei, não, ninguém vai para o elevador, porque uma das normas é você não usar o elevador. E aquilo foi uma coisa assim. Eu sei que é muito rápido, é muito estranho, a gente morre de repente e o negócio é vapt-vupt. E isso deixou a gente muito chocado. Quando nós descemos, que nós comunicamos na portaria, o pessoal da recepção tranquilo falou: não, isso é normal, isso todo dia acontece. Mas para a gente não é normal. Né? Então, isso, assim, para mim, foi uma situação que, a partir daquele dia, eu fiquei preocupado, porque eu estava no 12º andar. Então, a gente vai para o espaço. Trabalhei na Malásia, na seleção sub-15 da Malásia. A única coisa que eu posso te falar que é estranho é a alimentação, né? Porque eles são fã da pimenta, então tudo que você come lá, você não tem a opção de tirar, já vem com a pimenta, então é um negócio que é sofrível, você realmente passa um sufoco muito grande, é muito apimentado, não tem jeito. Trabalhei no mundo árabe por 3 temporadas, né? Trabalhei no Al Raed de Bureida, é uma cidade a 300 quilômetros de Riad. Trabalhei no time olímpico sub-23 do Al Nasser, que é em Riad. E realmente existem situações, né? O calor, existe a questão da mulher que anda de burca e que a gente tem que evitar o contato. Então, às vezes, você tá no elevador e entra 2, 3 mulheres, eu saía, eu não ficava, porque eu tinha medo de ela chegar lá e dizer assim, fulano tentou me agarrar, e aí, como é que eu faço? Eu estou ali, não me conhece, né? E aconteceu um fato interessante, que no prédio que eu moravam mais 3 brasileiros da minha comissão técnica, e um deles estava com a esposa, eu morava no 5º andar, e eu estou descendo, quando chegou no 3º andar, entrou uma mulher de burca, e quando ela entrou, eu saí. E aí essa mulher, a esposa do companheiro nosso, ela tirou a burca e ela falou, sou a fulana. Eu falei, poxa, mas você não falou, mas por que tu saiu? Eu falei, eu não vou andar com elas, ela já vai dizer que eu tentei alguma coisa com ela, então é tipo daquela coisa que você fica sempre numa tensão muito grande do que tudo pode acontecer, né? Essa questão aí do homem-bomba, eu nunca tive, mas eu ficava preocupado porque nos campaldes, nos condomínios que a gente mora, dos estrangeiros, quando você chega de carro é revistado, né? Eles botam aquelas coisas para ver se tem alguma coisa no carro, e aquilo tudo choca a gente, porque a gente não está acostumado com essas coisas. E eu falava assim, mas o condomínio, o Campaldi não é só de estrangeiros? Aí eles falavam sim. Então, mas por que você... Não, porque pode jogar um carro aqui e explodir tudo. Aí você começa a ficar preocupado. Mas, graças a Deus, eu nunca tive nada assim que me deixasse muito fora da realidade. Lógico que a gente fica sempre num grau de tensão muito grande até a gente sair de lá, mas, graças a Deus, eu não passei por momentos tão perigosos, difíceis assim, como guerra, como atentado. Graças a Deus, não. Espero, se um dia voltar a trabalhar, que eu não passe por isso, porque realmente é um negócio muito complicado.
Amém, graças a Deus. Dá boa noite para o Clairton de Oliveira Souza, nos prestigiando. Um abraço, Clairton. O Sebastião diz que realmente os empresários trazem jogadores velhos e mandam os garotos para a Europa. É mais ou menos por aí. Mandar um abraço. Quem manda um abraço para você é o Alisson Cerqueira, grande professor Nilson. Abraço, Alisson. E também o Adalcleiton Souza Ferreira, diz professor muito inteligente, top, parabéns, parabéns. Bom, obrigado. É isso aí, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. A casa é de vocês. Sejam bem-vindos. Vamos aqui interagir com Lúcio Niso, dando um show aqui. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você, a base que você trabalhou da seleção brasileira foi uma base que revelou grandes jogadores, tanto assim que hoje tem aí 6 jogadores, como você falou, na seleção principal. Só que de uns tempos para cá, meu amigo, tá difícil revelar grandes jogadores, craques, como a gente fala, craques. Revelam bons jogadores. Talvez um dos motivos, isso aí é você que vai explicar, que é você que conhece, seja essa saída tão jovem dos garotos lá para a Europa. A pergunta é, o que aconteceu com o futebol de base do Brasil e aí nos últimos 10 anos não revelou grandes jogadores? Na tua opinião, com o teu conhecimento, como é que você explica essa pergunta, Nilson? Pô, cara, essa pergunta eu não tenho como eu te responder de uma forma rápida. Ela é muito complexa, né? Eu vou dar a minha opinião, do pouco que eu vivenciei. Vamos lá. Primeiro caso, eu acho que o futebol brasileiro ficou muito elitizado. Ele se tornou elite. E vou te explicar. Isso para mim, não é a coisa que o Lúcio está falando, não. Isso é constatação minha. E você também vai concordar comigo, obviamente. Antigamente, como eu cheguei ao Vasco através de núcleos. Tinha um núcleo em Anchieta, um bairro aqui, perto da Baixada Fluminense. Eu fui para lá, fiquei lá 3, 4 meses. Dali saímos 3, fomos para Sedai, em São Cristóvão, perto do Vasco, na Barreira. Então, nós tínhamos o acesso muito facilitado aos clubes. Nós não tínhamos os empresários, nós não tínhamos o agente, nós não tínhamos a dificuldade de ter a oportunidade de fazer uma experiência. Hoje, como é que isso se dá? Não tem mais condições. Eu te pergunto, como é que o menino da Baixada Fluminense vai chegar ao Ninho do Urubu? Primeiro que ele não tem dinheiro para custear essas passagens até chegar lá. E quando chega lá, ele não vai entrar, porque ele está sozinho, ele não chega com o empresário. Então, você já começa aí a expurgar a qualidade, porque não tem como a gente negar que o grande material humano da base ele é oriundo das camadas mais pobres da sociedade. Isso é ponto pacífico. Os grandes jogadores eles surgem nas camadas mais simples, mais humildes da população. Essa população ela não tem recursos para chegar. Hoje se criou uma série de dificuldades. Primeiro é a distância. Segundo é você chegar e fazer a inscrição. Terceiro é você ter um atestado, um exame médico que vai custar R$100, que atesta que você não tem nada. Aí eu pergunto, como é que o Joãozinho, que mora lá na Cidade de Deus, o Manuelzinho, que mora lá em Austin, o Pedrinho, que mora em Japeri, vai chegar no clube para treinar? Então, ou a gente muda esse panorama, ou então nós vamos ter dificuldade, porque a elite ela invadiu o futebol. O garoto que tem dinheiro, ele chega, porque é mais fácil para ele. O pai dele tem um contato, o agente faz o contato, ele chega de carro, o pai dele leva. O exame é o mais fácil de se conseguir. Então, isso tudo dificultou e nós não temos mais esses garotos chegando. Nós cortamos isso. Esse é o primeiro ponto em relação ao que a gente está falando. A segunda, que eu vejo muito, e é uma situação complicada, é o discurso dos dirigentes, que dizem assim, não, a base é para formar, mas a cada jogo você é cobrado por uma vitória. Você imagine um clássico juvenil, Vasco, Flamengo, e o time do Vasco perde. Tu acha que o treinador do Vasco não vai ser pressionado? E aí o que ele faz? Ele começa a mudar. A previsão de você botar uma equipe e essa equipe ir evoluindo, porque o processo da base é esse, é o desenvolvimento, é a evolução gradativa do jovem jogador até chegar ao profissional. Mas à medida que você vai perdendo, o que você faz?
Você começa a tirar as promessas que vai levar um tempo para chegar e você começa a botar os jogadores mais fortes. Mais força, mais força, mais força. E aí acontece o que aconteceu no Botafogo há alguns anos atrás. O Botafogo foi tricampeão carioca de juniores, mas não colocou um jogador na equipe profissional. Aí eu te pergunto, cadê o trabalho de formação? A outra coisa é o baixo salário pago aos treinadores da base. Você tem uma pirâmide que é completamente ingrata, é completamente penosa para o treinador. Por quê? Porque o treinador da base que forma o jogador, ele ganha no máximo 5 salários. Aí, no final da pirâmide, lá em cima, que vai trabalhar o profissional, o cara ganha 2 milhões por mês. Quem é que quer trabalhar na base? Quem é que quer lapidar jogador? O que a gente tem visto hoje? Os meninos saem da faculdade e vão trabalhar na base. Mas eles sabem que eles precisam chegar ao profissional. Eles só chegam no profissional ganhando títulos. Então, eles atropelam o processo de formação para ganhar título, para chegar mais rapidamente aqui profissional. E a gente não forma mais ninguém. E quando eu digo que a gente não forma mais ninguém, eu volto a avisar você. Me diz, Roberto, se você puder ou se você lembrar, qual foi o último jogador consagrado que o Brasil revelou? O Neymar. Em que ano? Olha, Neymar está com 27, se eu não me engano. Vamos lá, 2000, 2009 para 2010, certo? Nós estamos em 2021. São 11 anos de defasagem que a gente não forma mais ninguém. Eu preciso falar mais alguma coisa para você? Não preciso falar mais nada para você. Um país que a cada ano colocava 5, 10 jogadores, todo ano, jogadores fera. Vou te dar outro exemplo. E é isso que às vezes eu não consigo entender, que as pessoas não conseguem enxergar, ou então se enxergam, não querem falar. E eu disse para você que eu não sou politicamente correto, eu sou real. O Brasil sempre foi um dos maiores exportadores de atacantes no mundo. Nossos jogadores atacantes fizeram sucesso em todo o mundo. Hoje, todo grande clube brasileiro tem um atacante estrangeiro, Roberto. O que está havendo com o nosso trabalho? Verdade. Inversão de valor. Inversão de valor. Então, são essas. Lembra que eu te falei? Não é a minha opinião, são fatos. Contra fatos não há argumento. Então, eu estou dizendo para você com fatos. Toda grande equipe brasileira tem um atacante estrangeiro. Cadê o jogador brasileiro que a gente jogava lá fora, que a gente exportava? Nós estamos fazendo jogadores promessa e estamos vendendo eles estão batendo e estão voltando. Nós estamos cheios de promessas, essas promessas não se tornam realidade nunca. Nós temos várias promessas. Então, a seleção, a CBF, precisa tomar cuidado que você tendo um clube forte, você tem uma seleção forte. Nós estamos tendo uns clubes enfraquecidos pela gestão da CBF no futebol e, obviamente, nós estamos tendo uma seleção fraca. Para que a gente tenha uma seleção forte, a CBF tem que entender que ela tem que reestruturar e fomentar o futebol brasileiro para que voltemos a ter clubes fortes e, obviamente, vamos ter seleções fortes. Porque do jeito que está, nós não vamos chegar. Não se trabalha mais a qualidade do jogador. Eu conheço, vou dizer para você, não sei se você tem consciência disso, existe uma competição hoje no Rio de Janeiro, que é um campeonato carioca, de sub-6, sub-7, sub-8, sub-9, sub-10. Aí eu pergunto a você, Lúcio, você tem alguma coisa contra? Não. Mas botar uma criança de 6 anos para competir e exigir vitória, isso é um crime. Então, esse garoto com 6 anos, ele já está sendo cobrado. Quando ele chegar com 15, ele não quer mais jogar futebol, Roberto. Ele está de saco cheio. Aí você diz assim, Lúcio, mas ele precisa jogar assim. Mas vamos fazer um campeonato em que a gente faça uma inversão. Em vez da gente cobrar vitória, a gente vai fazer apresentações, onde vamos dar às crianças a liberdade de errar.
Porque futebol é alegria, futebol é prazer. O cara tem que jogar bola com alegria, prazeroso e não preocupado que não pode errar, que vai tomar um esporro do treinador e o treinador vai cobrar dele porque o diretor cobra. Então, é uma sucessão de cobranças que está fazendo com que o futebol fique nessa mesmice. Os meninos não conseguem mais colocar para fora a sua qualidade técnica, eles não querem mais tentar um drible, tentar uma jogada. Então, o futebol está ficando uma coisa chata, está ficando feio. O futebol brasileiro ele evoluiu. E ainda tem gente que acha que o futebol brasileiro modernizou. Modernizou em quê? Linha alta, linha baixa, terço do campo? Eu quero saber qual é a novidade, qual foi a evolução que o futebol trouxe, porque o futebol não evoluiu em nada. É como eu te falei, antigamente nós tínhamos ponta, hoje nós temos extremas. Antigamente nós tínhamos o atacante de área, hoje nós temos o falso 9. Mas eu quero saber qual é a evolução que o futebol teve. Porque o Flamengo jogava na triangulação. Pega um vídeo do Flamengo de 81, campeão do mundo com Carpegiani, e você vai ver essas triangulações existindo. Então, nós não temos nada de novo. Nós jogávamos nos 4-3. Antigamente era 4-3-3. Voltamos ao 4-3-3 de novo. Então, o que tem de novo nesse futebol? Eu quero que alguém me diga, que até agora eu não vi. Você consegue enxergar algo novo no futebol brasileiro? Não, infelizmente não. Como você falou, ele, em vez de evoluir, realmente ele evoluiu, ele está regredindo. Se a gente comparar o resultado da seleção brasileira nas últimas Copas do Mundo, é gritante a diferença. Como os países europeus, eles já não respeitam mais o Brasil. Eles jogam... Antigamente, o Brasil ia jogar contra a Suécia da vida. Era um jogo disputado, mas havia um respeito. Uma Bélgica... Não. Hoje parece que o favorito são eles. Entendeu? Eles entram em campo porque o futebol apresentado pelo Brasil não tem nada... Não, você falou que realmente ele não evoluiu, e além de não evoluir, ele perdeu aquela essência que o jogador brasileiro fazia diferença. A gente via um Zico, ele pegava, o jogo estava truncado, ele dava um drible, fazia uma tabelinha e metia o atacante na cara do gol. Hoje a gente não vê, toque para cá, toque para lá, sem efetividade. Toca, não consegue. Quando cruza na área, a gente não tem aquele centroavante, que antigamente a gente tinha realmente um homem de área, como você falou, agora é o falso 9. A gente perdeu os pontas, como você falou, ele agora joga pelo extremo, mas é invertido, agora joga-se com os pontas invertidos. Ponta direita agora joga na esquerda, então a gente perdeu. Então, as seleções europeias, não aquelas grandes, não vão botar nem as campeãs do mundo, mas a gente vai jogar contra uma seleção intermediária que eles pressionam o Brasil, eles se impõem diante do futebol brasileiro. Então, a gente viu no jogo da Bélgica, quando a Bélgica fez lá o 2-0, o Brasil não tinha vou fazer uma substituição, você fala, não, agora eu vou botar aqui um ponta driblador, agora eu vou botar um jogador que a característica dele é chutar muito bem de fora da área, cobrar uma falta. Não tem. O futebol brasileiro, ele se resume, na mesmice, toca para cá, toca para lá, e aí numa falha ou outra, o time perdeu uma bola lá na zaga, que hoje tem muito isso, aí o futebol brasileiro faz um gol, mas não tem... a gente falou de treinador. Um jogo daquele contra a Bélgica. O Brasil já começa as Copas do Mundo agora. Antigamente, tudo bem, o jogo de estreia, aquela tensão sempre. Mas hoje, o Brasil, mesmo na Copa que teve aqui no Brasil, o Brasil passou a primeira fase rateando. O Brasil não pega uma seleção pequena e mete 5 no primeiro jogo ou no segundo jogo para dar aquela... Não, aqui é o Brasil, você tem aquele respeito. Não, perdeu-se o respeito. E a gente vê as seleções europeias, desde o último título de uma seleção sul-americana, Brasil em 2002, Argentina em 86. Aí o Brasil, tudo bem, o Brasil ganhou em 94 e depois 2002. Mas de lá para cá, só seleções europeias. E agora, o que está acontecendo? A gente vê um domínio muito grande. Então, desculpa eu estar até me alongando, eu sei que você que tem que falar de futebol, você que é um entrevistado, mas eu como amante do futebol, eu procuro vivenciar futebol e dá pena ver o nível da seleção brasileira. Porque
A gente vai jogar contra a Venezuela, contra a Bolívia, e quando ganha de 1-0 fica satisfeito. Não, gente. Brasil e Venezuela, Brasil e Bolívia tem que ser 4, 5. E aí tudo bem, um jogo contra o Uruguai, um jogo contra a Argentina, ok, mas Bolívia e Venezuela não. A gente estava acostumado a ver Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, essa, né? Aí a gente hoje vê um futebol pobre, um futebol do Brasil que realmente, como você falou, parece que está em vez de você criar, de repente, a CBF, os clubes, criarem mecanismos para fazer realmente um futebol forte, para que os europeus viessem, voltassem a querer aprender com a gente, não. O Brasil tentou imitar esse jogo aí de campo reduzido, todas essas novas nomenclaturas que você falou, a seleção brasileira tenta fazer isso, e não é a característica, a gente não tem esses jogadores para fazer a diferença. Eu fico preocupado com a próxima Copa, com a próxima da próxima, porque eu não vejo o Brasil uma seleção sólida, que chega e impõe o seu ritmo de jogo, que realmente propõe o jogo. Você falou assim, hoje o Brasil, as características dos times, como do Flamengo, como da seleção brasileira. A seleção brasileira nunca foi para jogar atrás. Seleção brasileira não, seleção brasileira é para propor o jogo. E hoje a gente vê aí, infelizmente, a situação. Hoje a gente joga por uma bola, né, cara? Essa nova história. Mas eu vou dar boa noite aqui ao pessoal que está conosco aqui, ó. Tem o Nelsinho Jordão, ele diz um grande abraço para o professor. Grande abraço, Nelsinho, parceiro, grande abraço. Aí tem o Rafael Silva, ele falou do curso, que ele fala do pessoal da ABTF, né, do curso de licença, que você ensinou muito. E o Ellerson, o goleirão aí, que passou aqui outro dia, deu uma entrevista para a gente, ele manda um abraço para você, e ele fala da geração de 89, fala que você foi um dos maiores formadores de atletas. Ele botou outros comentários. Tem aqui também o Sidney Cabral, passando aqui, mandando um abraço para você, gente boa demais, jogador de futebol. O Roberto Pereira, muita gente interagindo. Ele, parabéns pelas entrevistas, melhores treinadores e formadores do mundo. Olha só que legal. Isso. O Tadu tá dentro, também lapidando, você é fera, Lúcio. Aí ele pergunta se ele lembra do Brasil, assim que me chamavam no início, no nosso Vasco, acho que chamavam ele de Brasil, com o treinador Rubinho. Rubinho, claro, pô, Rubinho foi meu treinador, lembro sim, Roberto Pereira, claro. Era lá na antiga Clabin, que hoje é o Norte Shopping, era o campo do Manufatura, onde nós e ele entra aqui com o Roberto Pereira, mas na verdade é no perfil, ele fala aqui que é o treinador Brasília, direto da praia de Marataízes. Grande abraço. Um abraço, Brasil, um abraço a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Essa live. Pode falar. Quando você fala, cara, é importante, independente de eu ser entrevistado, mas você trouxe alguns conceitos importantes, até para que eu também possa trazer à baila algumas opiniões aqui. E aí eu vou corroborar com você aí. O que eu penso, Roberto? Eu penso assim, ó, o futebol, para mim, ele retrata muito a cultura de um povo. Ele está inteiramente ligado à cultura de um povo. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos no nosso país, e eu não entro aqui na questão política, de melhor ou pior, pelo amor de Deus, né? Como eu te falei, eu estou só narrando fatos, tá? Para você entender. Nós tivemos um presidente cassado, impeachmentado e outro preso, correto? Aí você vai para a esfera do futebol, na CBF nós tivemos um preso e o outro não pode sair do país, porque senão vai ser preso. Por isso que eu digo que ele retrata a cultura de um povo. Aí você vai agora para a questão da corrupção no país. Nós vivíamos numa corrupção que era um negócio absurdo. Aí você vai para o futebol, você vive a corrupção. Você vai para a política, você vê o nepotismo. Aí você volta para o futebol, existe nepotismo. Ou seja, um está inteiramente ligado. Então, um reflete a realidade do outro. Isso a gente não pode fugir. Mas nós temos que também tirar e extrair os conceitos que fizeram o nosso futebol forte, que é o quê? É a criatividade, é o jeito moleque, na concepção da palavra, de jogar, é aquela irreverência, aquela despreocupação com o resultado. Eu não quero saber se eu vou ganhar, se eu vou perder, eu vou lá e vou brincar, e vou jogar, e vou passar por cima dos caras. Nós perdemos essa essência, Roberto. Nós perdemos por quê? Porque o treinador, isso eu te falei lá atrás, o treinador quer ser o grande dono do espetáculo.
E aí começa a castrar ali a capacidade criativa dos meninos desde a base. Então, hoje, o treinador ele quer ser o super-homem. Então, ele cria um monte de tática, um monte de sistema. Parece um cientista da NASA. Ele traz um monte de informações. E nós deixamos que o jogador tem que cumprir aquilo. Então, você tirou toda a capacidade do jogador colocar para fora o seu potencial, cara. E isso está acontecendo desde o futebol de base, no sub-5, no sub-6, como eu te falei agora, os meninos já estão trabalhando assim. Se você for ver um jogo desse, você vai sair de lá, você vai dizer assim, pô, meu irmão, acho que eu estou em outro mundo. Faz a perpendicular. E o guri, o que é perpendicular? Entendeu? São coisas assim, fecha a linha de passe, faz a marcação na linha alta, vem para baixa. Gente, pelo amor de Deus, os garotos têm que jogar, eles têm que se divertir, eles não têm que ficar preocupados com isso. Isso não é um momento para esses caras estarem com tanta cobrança. Essa cobrança tem que chegar lá no juvenil, nos juniores, quando o cara já está chegando ao profissional. Então, são essas questões que estão fazendo com que o nosso futebol perca a sua essência. Nós jogamos ontem contra uma equipe do Tigres. Nós temos um treinador chamado Tuca Ferretti, que está lá há quase 20 anos. E ele não quer vir trabalhar no Brasil. Por quê? Porque aqui a gente não tem segurança. Aqui você trabalha 2 meses, se você não ganhar, você vai mandar embora. E o cara está lá esse tempo todo. Por isso que o time dele é aquela qualidade que você viu. É qualidade para jogar. Eles jogam como se fosse o Brasil. E o Brasil joga como se fosse os caras. Tem inversão no futebol. Né? É normal que haja uma evolução dos outros países, como você bem mencionou aí. Os países europeus evoluíram, lógico, evoluíram, tecnologia, né? A ida de brasileiros para lá, tanto para jogar quanto para trabalhar como treinador, fez com que também houvesse essa melhoria. Mas o problema, Roberto, não vejo na questão da evolução dos caras. Se nós também continuássemos na nossa caminhada, só que nós paramos, nós evoluímos. Os caras hoje copiam tudo de fora. Eu ouvi uma entrevista há um tempo atrás do Guardiola e eu vejo hoje vários colegas meus, vários meninos que estão começando, serem fã do Guardiola, compram um livro do Guardiola, aí fazem trabalhos que o Guardiola fez. Aí eu fico pensando, gente, vocês estão no Brasil, vocês não estão no Manchester City, vocês não estão na Inglaterra. Realidade cultural do futebol é completamente diferente, clima diferente, realidade socioeconômica diferente. Então, o Guardiola disse o seguinte, o grande trunfo do trabalho dele, sabe qual é? É o tic-tac do Brasil, pô. É o tic-tac do Brasil. Nós deixamos de fazer o tic-tac e eles estão fazendo o tic-tac. E nós estamos querendo fazer a coisa na força. É muita correria, muita força, é muita força, é muita força, é muito treino, é muito treino. Esquecemos de jogar bola, Roberto. Então, eu fico preocupado. Como você falou, é treino diminuído, não sei o quê, pequenos jogos, eu não sei o quê. Cara, nós estamos copiando tudo de fora. Os caras copiavam da gente, nós paramos de fazer e estamos copiando dos caras. Os caras foram embora e nós ficamos. E eu não consigo entender. E eu fico ouvindo um monte de gente falar, não, porque fulano é muito bom, ciclano é muito bom. O futebol brasileiro parou, cara. Depois que criaram toda essa nomenclatura que a gente tem visto aí, eu queria saber o que essa nomenclatura, o que esse futebol moderno que eles estão dizendo que chegou no Brasil, eu ainda não vi. E nós não ganhamos nada. Eu prefiro ter o Tele Santana fazendo só coletivo. O São Paulo ganhava de todo mundo. Oswaldo Brandão, Zagallo. Agora chegou um monte de cientista da NASA com um monte de coisas. Os caras falam bonito pra cacete, contam uma história, vende terreno na Lua. Mas a gente não ganha nada, cara. Entendeu? Verdade. É isso. Tá certo. O Brasília, ele falou que jogou com você, foi no início lá da carreira, era Lúcio, Fernando, Macedo e Brasil. Voltávamos de ônibus após o treino. Lúcio é irmão do João Paulo. Ele falou, grande treinador, isso aí. Campeão no Rio Branco, em 82, Lúcio. Isso aí, Brasília, um grande abraço. É isso aí, um abraço.
Lúcio, tem uma pergunta aqui que eu falo assim, que é a falência do futebol brasileiro. Por quê? Os salários astronômicos, ainda mais agora na pandemia, que os clubes ficaram sem a receita da bilheteria e continuam fazendo contratações. Agora veio o Hulk lá para o Atlético Mineiro, e salários astronômicos, Flamengo altíssimos, tudo bem, o Flamengo fez uma reengenharia lá, o Bandeira de Melo acertou realmente, né, ajeitou ali as finanças do clube, tudo bem. Mas muitos clubes estão falindo. A gente vê notícias aí que o Botafogo deve R$ 1 bilhão e não tem de onde tirar captar receita para quitar isso a um prazo de 5, 10 anos. Não tem, eu não vejo, eu olho e não vejo. Falaram de Botafogo SA, que ainda não deu certo. Mas qual é a minha preocupação? Os clubes tem sempre as eleições e cada diretor que entra, cada presidente, né? Eu acho que eles deviam criar um mecanismo, porque, olha, você vai pegar o clube devendo, aqui é 1 bilhão, você tem que assinar um termo que você não pode deixar o clube devendo mais que isso, você tem que reduzir, porque senão, uma hora, os clubes grandes como o Botafogo vai acabar virando time pequeno, que entra no campeonato só para não cair, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação do futebol brasileiro. Para mim, é uma falência, porque não é um clube, a maioria estão com dívidas altíssimas e a cada nova diretoria, o cara pega lá 2, 3, 4 anos, dependendo do estatuto do clube, e em vez de reduzir a dívida, vai aumentando. Uma hora isso vai dar problema. Uma hora vai ter as contas bloqueadas, não consegue pagar ninguém. Queria que você falasse um pouquinho dessa situação. Bom, Roberto, eu vou dar a minha humilde opinião, apesar de não ser gestor, né? Eu aprecio, admiro muito o trabalho do gestor hoje em relação ao esporte, mas eu não tenho assim essa qualificação, essa facilidade para te dar uma resposta exata. Eu vou falar daquilo que eu penso, mas como Sim. treinador, tá? Eu penso assim, realmente a questão dos salários, eu mesmo sendo eu treinador, eu acho que está fora da realidade do nosso país. Eu já começo por aí. A minha opinião, tá? Eu não vou ficar aqui fazendo um lobby. Eu te disse lá no início, eu não vou ser politicamente correto. Eu quero ser eu, Claro. quero fazer aquilo que eu penso. Eu sou independente, graças a Deus. Não devo nada a ninguém e não fico preocupado em ter que agradar ninguém. Então, eu acho que a gente está fora da nossa realidade. De um país como o nosso, fora da realidade. A questão dos clubes falidos. Enquanto nós não adotarmos uma política de clube-empresa ou de uma responsabilidade fiscal, isso tudo vai continuar acontecendo. Eu me recordo, alguns anos atrás, Vitória da Bahia foi SA, Figueirense foi SA e Atlético Paranaense foi SA. O Vitória teve o seu melhor momento. Figueirense teve o seu melhor momento. E o Atlético Paranaense também. O Vitória saiu da SA, está amargando uma segunda do Brasileiro. E sem perspectiva de voltar. O Figueirense está nesse caos aí, que nós, há pouco tempo, teve problema, não tinha dinheiro para pagar, os caras deixaram de entrar para jogar dentro de casa. Então, para você ver o ponto que chegou. O Atlético Paranaense foi o único que cambaleou, mas hoje conseguiu se plumar. Então, eu vejo assim, você tem que ter uma responsabilidade fiscal. O presidente, ele entra, ele tem autonomia de fazer tudo aquilo que ele bem entende, mas ele tem que botar os seus bens empenhados e, ao término do seu mandato, da sua gestão, faça a contabilidade, deu vermelho, vence o imóvel ou aquilo que ele tenha, se repõe o dinheiro, zerou tudo, você sai e entra o outro. Porque é muito fácil para mim substituir o Roberto Dantas, da presidência de um clube, e faço as dívidas, deixo rolar à vontade, porque eu vou sair e isso vai ficar para o outro que vai assumir. E essa bola vai só crescendo. Aí depois começam a pedir socorro ao governo federal. E eu acho que o governo federal não tem que ser mãe de ninguém. O governo não tem que estar aqui para ficar suprindo. Já chega as estatais que não dão dinheiro e que tem que todo fazer aporte, né? Então, eu penso dessa forma. A questão da responsabilidade fiscal, você falou do Flamengo, aí você vê qual é a diferença, né? O Bandeira de Melo entrou e a proposta dele era realmente fazer uma gestão em que ele fosse liquidar todas as dívidas do clube, fazer um superávit. Ele conseguiu, começou tirando todos os jogadores com salário astronômico e passando a realidade, não se preocupou com títulos e nem se preocupou com um grande time. Se preocupou em quê?
em sanear as despesas do clube. Conseguiu fazer todo esse objetivo e deixou muito dinheiro em caixa. E essa gestão agora recebe os louros de tudo isso e estão endividando o clube, porque daqui a 1, 2 anos, se do jeito que for continuar, o Flamengo volta a ficar no vermelho de novo, porque é fácil, pagando esse salário que está pagando, fazendo essa festa do boi com dinheiro, é o que eu falo. Rir com dinheiro é mole, eu quero ver rir duro, né? Ninguém ri duro, a gente só ri quando está com dinheiro. Então, assim, eu penso dessa forma, você tem que realmente saber gerir e ter essa responsabilidade. E a outra coisa que eu vejo também é uma participação um pouco mais efetiva daquela entidade que tem por finalidade fomentar, organizar e desenvolver o futebol no país. Lógico que a CBF ela não tem que dar dinheiro aos clubes, mas ela pode criar mecanismos facilitadores para que o futebol possa realmente caminhar e evoluir. E não faz. A CBF hoje ela só cuida da seleção brasileira, faz o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que é muito pouco. Eu acho que ela poderia criar mecanismos para realmente desenvolver o futebol. Você veja bem, a CBF agora criou uma licença de treinadores. Aí você tem que fazer a licença. Aí tem a licença C, licença B, licença A, licença PRO. Mas se você fizer todas, na faixa de 60, 70 mil reais. Pode fazer uma licença para você trabalhar na série C e na série B, você vai gastar aí de 30 a 40 mil reais. Aí eu pergunto, qual é o treinador brasileiro que joga e trabalha numa segunda divisão que vai ter condições de pagar um curso desse valor? Mas a CBF faz, porque ela só faz para ganhar dinheiro. Aí ela diz que qualifica, que ela está qualificando. Não, ela não está qualificando, ela está elitizando e criando uma prerrogativa perigosíssima, sabe por quê? Porque aquele cara que nunca trabalhou com futebol, que tem dinheiro, ele vai se tornar um treinador com a carteira da CBF. Mas aquele cara que trabalha na primeira divisão, no Cabo Friense, no Boa Vista, né, no Madureira, que não tem condições de pagar esse curso, ele vai ficar alijado do processo. Então, ela está realmente fomentando o futebol brasileiro? Ou ela está elitizando o futebol brasileiro? Ela, como entidade máxima do futebol, ela tinha por obrigação de fazer esse curso de qualificação a custo zero. Ou, pelo menos, criar um mecanismo que pudesse atender aqueles menos privilegiados economicamente, mas que estão trabalhando, que estão no mercado. Então, é o que eu estou dizendo para você. Em vez de você ver uma entidade que deveria brigar para desenvolver, para qualificar, para evoluir o futebol brasileiro, você vê uma entidade que só visa a questão do retorno financeiro. Aí eu pergunto a você, o Lúcio, olha a incoerência, o Lúcio, trabalhei 10 anos nas seleções de base, participei de 2 sul-americanos, 2 mundiais, trabalhei em vários países do mundo com a seleção brasileira, não tenho a carteira da CBF, não tenho. Eu não tenho dinheiro para fazer esse curso. E se tiver uma proposta para trabalhar na Série C do Brasileiro, eu não posso trabalhar. Como é que é isso? E vou te dizer uma outra coisa interessante. Fui professor do primeiro curso. Desse primeiro curso deles aí, eu fui professor. Eu dei aula. Mas não poderia trabalhar. Como é que é isso? Aí você... O treinador de fora vem com a carteira da UEFA e tem a equivalência. Mas a UEFA não aceita o curso da CBF. Você sabia disso? É outro lebre que fazem. Vários amigos fizeram o curso e não tiveram reconhecimento da UEFA. Ela não reconhece o curso da CBF. Paulo César Guzmão, treinador, foi trabalhar no Marítimo. Não aceitaram a carteira da CBF. Não deram equivalência. O que a CBF fez? Nada. Ou seja, ela vende um curso caríssimo e esse curso não tem relevância na UEFA. Então, são esses detalhes que muita gente não tem conhecimento. Eu acho que você não sabia desse detalhe. E os caras vêm para cá, trabalham com a equivalência, mas nós formos para lá, nós vamos trabalhar. Que mercado é esse? E a CBF não faz nada. Não cria um mecanismo de defesa ao treinador brasileiro. Então, assim,
são muitas coisas que nós deveríamos repensar se nós tivéssemos uma entidade forte que realmente tivesse a preocupação no desenvolvimento, na qualificação e na melhoria do futebol brasileiro. Mas, infelizmente, é o que eu te digo, está preocupado só com a seleção. E estamos perdendo, né? Porque à medida que se preocupa com a seleção, mas não fortalece os clubes, nós vamos ter uma seleção cada vez mais fraca e vamos cada vez mais cair no ranking mundial. Perfeito. Mandar um abraço para o Jailson. Ele fala que tem um ótimo jogador para enviar para você, que mandou uns vídeos. É Jailson, Jailson Éder. Deixa eu aproveitar rapidinho e avisar essas pessoas. É que todo mundo me liga, me manda. Eu não sou agente, eu não tenho esse poder de empregar ninguém. As pessoas, às vezes, elas acham que é má vontade. Vou aproveitar até o espaço, Roberto, me desculpe. Claro. É porque as pessoas falam assim, Lúcio, eu tenho um jogador muito bom. Mas o que eu posso fazer, gente? Eu não tenho o poder de empregar todo mundo. Eu gostaria muito de ter essa oportunidade, mas eu não sou empresário, nem quero ser, não sou agente, eu sou um treinador de futebol. Atualmente, estou sem clube. Então, quando a gente ainda está no clube, a gente até avalia o jogador e eu tenho coragem de avaliar e, se tiver condições, eu boto para jogar, independente do que seja, porque eu penso que a minha função é essa, é dar oportunidade às pessoas. Mas desde o momento que eu não esteja no clube, eu não tenho como fazer nada. E as pessoas ficam achando que é má vontade minha, mas eu não tenho condições. Vou fazer o quê? Eu vou chegar num clube e vou dizer assim, esse jogador aqui, não. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Então, aproveitar o espaço e comunicar essas pessoas que eu infelizmente, não posso ajudar. Gostaria muito de ajudar todos vocês, mas eu não tenho esse poder que vocês acham que eu tenho. Tá certo. O Eduardo Nassar está sempre conosco, manda um abraço, e ele fala para você, manda um abraço para você, e fala, quem sabe, sabe, sabe muito. E ele também fala da CBF. CBF é um balcão de negócios, infelizmente. É isso aí, Eduardo Nassar, foi exatamente isso que a gente estava falando. É verdade, Eduardo. Show de bola. Você falou que está sem clube, mas pelo teu trabalho, pelo teu histórico, espero, torço, peço a Deus, confio em Deus, que Ele abra as portas para você. Como é para você? Você não está trabalhando agora, mas a gente sabe que no meio da live a gente falou do futebol de resultado. Se é no resultado na base com os garotinhos lá de 6, 7 anos, imagine no profissional. Como é trabalhar, ser treinador no futebol brasileiro, em que o treinador perde 3, 4 jogos e é mandado embora? Rapaz, é muito difícil. É muito difícil. É uma sensação de impotência grande, é uma sensação de ansiedade, né? A gente acaba trazendo alguns malefícios para a nossa saúde, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa hoje, eu tenho uma ansiedade acima da média, porque quando a gente entra em campo, a gente sabe que a gente tem que ganhar a qualquer custo, quer dizer, a gente não consegue ter uma vida saudável, de curtir, de ter o prazer de estar na beira do campo e dizer assim, não, eu quero que o meu time faça uma grande apresentação, o resultado é consequência dessa grande apresentação, né? Porque, na verdade, eu vejo o futebol como um grande espetáculo. Ele deveria ser um grande espetáculo. É o entretenimento. Ali tem pessoas que estão pagando. É como se você fosse assistir um show. Você vai ver um show. E ali você vai ver um show de duas grandes equipes. Lógico, evidente, que você tem 3 resultados, né? O empate, a derrota e a vitória. Mas isso não tira o mérito daquele que perde. Eu acho que a gente tem que começar a entender o processo de avaliação. Tem que ter um vencedor. Exemplo, você acredita que o Palmeiras ele precisa ser criticado? Não, o Palmeiras jogou, mas jogou contra uma grande equipe, muito qualificada, com jogadores acima da média, e que obteve o jogo de 1-0. Foi um gol, 1-0, um gol de pênalti, a infelicidade do Luan. Aí as pessoas metem o pau no treinador e no Palmeiras porque perdeu, porque tem que ganhar sempre, essa cultura de que tem que ganhar sempre. E o que eu fico mais triste, aproveitando o gancho, é ver jogadores, treinadores, comissão técnica, que recebem uma medalha de segundo lugar e quando sai do lugar, tira a medalha com vergonha. Cacete, vergonha de quê, cara? Você é o segundo melhor da América e o cara tira a medalha porque não ganhou a primeira. Quando é que nós vamos evoluir? Como é que nós vamos aprender a perder, a entender que existe um vitorioso, que ele teve mérito mais do que nós? Então, assim, essa situação é muito constrangedora, a gente fica preocupado, a gente não tem
uma tranquilidade para trabalhar, né? As pessoas, todo mundo fala, porque o treinador ganha muito, porque o treinador ganha muito. Isso aí é uma quantidade muito pequena em relação a todo o universo no Brasil dos treinadores. Na verdade, nós treinadores ganhamos um salário mediano muito pequeno e vivemos com todos esses problemas de ter que ganhar sempre, de realizar um grande trabalho. Às vezes, teu time joga muito bem, você perde e você é criticado. E às vezes você faz grandes jogos, como eu já tive a oportunidade, graças a Deus, de disputar cariocas aqui, joguei pela Cabo Friense, trabalhei pelo Boa Vista, e você faz grandes jogos contra os grandes, e aí você espera que a imprensa, né, o veículo de comunicação, vai narrar que, pô, realmente, olha, a equipe tal. Não, ele diz assim, o Botafogo jogou mal, não foi o Boa Vista que jogou bem, entendeu? Verdade. Empatei com o Flamengo no Maracanã, com o Boa Vista, sem a minha zaga titular toda, porque eram jogadores do Flamengo que tinham sido emprestados e, por força de contrato, não poderiam atuar contra o Flamengo. Eu tive que improvisar a minha linha de 4. Empatei de 0-0. Fiz um grande jogo. A resposta no outro dia foi o quê? Flamengo tropeça nos seus pés e não ganha do Boa Vista. Então, é complicado isso, porque... mas é um time pequeno. Mas vem cá, se você não tiver a oportunidade de crescer, você vai ser sempre o pequeno. E o pequeno tem que crescer, tem que chegar, ele vai chegar, né? Então, assim, é triste, porque, infelizmente, você tem sempre que ganhar. Essa coisa de ganhar é que realmente faz com que o futebol fique do jeito que está. E é engraçado que você é contratado, né? Exemplo, o Roberto me contrata. O Roberto é o presidente do Fluminense. Ele me contrata hoje e daqui a um mês ele me manda embora. Eu teria uma avaliação diferente do que eu vejo as pessoas fazerem a avaliação. O fulano é ruim mesmo. Não, errado é quem me contratou, pô. Porque ele me contratou e me manda embora em um mês, então chega à conclusão que a incompetência dele, que não me avaliou de forma tal que entendesse que eu não seria o treinador ideal para estar naquela equipe. Mas as pessoas nem entendem isso. Você vê o Botafogo aí, pô. Quantos treinadores nós tivemos agora? Foram 4 ou 5, se me falha a memória. No ano, 6. É o 6º treinador. 6º treinador. A temporada, né? Que é a temporada ridículo. Aí eu pergunto, será que só o treinador que errou? Não, com certeza a diretoria é a principal responsável pelo Então, fracasso. a gente passa por tantas situações. Eu, há pouco tempo, eu vi uma matéria aí interessantíssima que o Botafogo tem um analista de negócio, me fugiu agora. Tem um analista de desempenho e tem um analista que avalia os jogadores. Pô, meu irmão, então esse analista, ele esqueceu o óculos, eu não sei por quê, porque ele analisou tanto esses jogadores, os jogadores não chegaram, não fizeram nada. Então, volta ao nosso papo lá de trás. Nós estamos criando tantas ferramentas, mas nós não estamos sabendo lidar com as ferramentas, porque o problema não é a modernidade. Eu acho que tudo que vem para agregar valor, tudo que vem para a evolução do futebol, essas ferramentas todas que nós temos tido aí, elas são muito bem recebidas. O importante é você saber manuseá-las e no momento que você deve utilizá-las. E a gente está confundindo tudo, porque o que acontece hoje? O cara cria um monte de nomenclatura, um monte de coisa, analista disso, analista daquilo, não sei o quê, não sei o quê. Só que a gente não consegue ver os benefícios disso tudo. Aquilo que nós falamos, quais são os benefícios? O que o futebol evoluiu com toda essa atmosfera que criaram de tantas nomenclaturas, de tantas funções, de tanto não sei o quê. Uma comissão técnica hoje tem quase 40 profissionais. Você pega o time do Flamengo aí, são 40. E aqui eu não estou, de maneira alguma, denegrindo ou fazendo juízo de valor do profissional. Pelo amor de Deus, eu estou falando sobre relação ao que se faz hoje. E aí, será que não se consegue, com esse número grande de profissionais, ter realmente um resultado satisfatório? Não é só de vitória, mas de qualidade de trabalho? Porque antigamente não tinha nada disso e a gente chegava, né? Verdade. E como você falou, se o Botafogo tem um analista de jogadores e o time já caiu para a segunda divisão, faltando 4 rodadas para terminar o campeonato. E a análise foi essa, né? Entendeu? Melhor não ter.
É igual o que eu ouvi uma ocasião, e volto a dizer a você, eu respeito, eu tenho o maior respeito por todos os profissionais do futebol. Eu, quando trabalho, eu respeito a todos. Meu roupeiro, ele tem participação, ele entra, ele participa, ele está nas reuniões de planejamento. Todo mundo é importante, todo mundo tem que estar no contexto. Mas tem coisas que eu não entendo. Criaram aí essa figura do analista de desempenho, que tem por objetivo analisar o adversário e trazer subsídios para o treinador. Ponto. Aí o cara foi trabalhar comigo, era do clube, disse assim, não, porque eu vou criar o treinamento para anular o adversário, porque eu vi o jogo e eu sei. Aí eu perguntei a ele, eu falei, ok, você vai fazer isso. Eu só quero saber o seguinte, se eu perder no final de semana, é você que vai ser mandado embora? Ele falou assim, não, eu não sou o treinador é você. Eu falei, então você está fora, você não faz, desculpa a expressão, porra nenhuma, o treinador sou eu. Porque é muito bom criar tudo isso, fazer o treino, fazer tudo, mas quando perde, o pescoço que cai é o meu. Então, Roberto, é o que eu estou te dizendo. Aonde o futebol vai parar, cara? O analista, ele só tem que trazer as informações, cara. E o treinador é um treinador, baseado no que você me deu. Eu vou criar um mecanismo para tentar anular o adversário. E acabou. Mas é aquilo que eu te falei. As pessoas estão querendo ser mais importante, ter um peso maior do que um jogador de futebol, cara. Nós não temos esse peso todo. Eu sou treinador. Eu conduzo um grupo de 30 homens, de 30 profissionais, e dou a eles a melhor condição para que eles se apresentem. Mas quem é o artista verdadeiramente são eles, cara, não somos nós. E essa briga de vaidade, de cada um querer ser melhor do que o outro, não, porque eu criei, porque o sistema, porque fulano. Irmão, a gente não está chegando a lugar nenhum. A gente está nessa pobreza, nesse futebol aí, que a gente não ganha de ninguém, cara. Verdade. Tem um amigo aqui conosco, que é o Carlos Godoy, ele fala que hoje perdeu de novo. Grêmio 5, Botafogo 2. É campanha ridícula do Botafogo. Ridícula. Me perdoem, os botafoguenses não merecem. As diretorias passadas. Eu estava falando com meu sobrinho, a gente fala muito de futebol. Isso aí já vem há 20 anos no Botafogo, não vem de hoje, não. Botafogo, o último título do Botafogo, 95, campeão brasileiro, 95, 26 anos. Muito triste. O Lúcio, todas as perguntas que eu tinha aqui para bater papo contigo, já perguntei, você respondeu maravilhosamente bem. Tem algum assunto que você queira comentar, falar? Temos um tempinho aí, fica à vontade. Não, basicamente tudo isso que nós falamos aí, a minha preocupação em relação a essas questões que nós debatemos, mas que, infelizmente, a gente não tem a possibilidade, nós não temos força. Eu fico triste, sabe? Eu fico triste porque as pessoas que poderiam contribuir, que poderiam criar mecanismos, que poderiam, de alguma certa forma, criar mecanismos para que a gente pudesse, pelo menos, tentar fazer essas mudanças que eu acho pertinentes, que eu acho que poderiam contribuir de alguma forma, são politicamente corretas, sabe? Não querem bater de frente, está muito bom para eles, está tudo certo, entendeu? A gente vê aí, ó, essa questão dessa licença que a gente falou aqui agora, isso é muito de um legado que nós não tivemos, né? Nós não tivemos legados. Nossos treinadores foram para fora, ganharam o mercado lá fora, ganharam muito dinheiro, mas não se preocuparam em deixar um legado para os mais jovens que fossem chegando, né? E aí, o que aconteceu? O Platini, quando assumiu a UEFA, ele criou essa reserva de mercado. Ele foi feliz, ele teve o poder, tudo aquilo que o brasileiro teve, que poderia fazer, ele fez. Criou a reserva de mercado e criou essa condição, esse mecanismo de que só aceitassem a licença da UEFA. E fortaleceu. E nós perdemos o mercado. E aí, hoje, você vê uma CBF que poderia estar brigando junto à Conmebol, que fosse oficializar a FIFA, para que tivesse equivalência, né? Porque, exemplo, eu sou treinador brasileiro, eu não sou obrigado a ir lá para fora, fazer um curso da UEFA para poder trabalhar na Europa. Eu acho que eu teria que ter um curso no Brasil, não só da CBF, como de outra instituição, como existe hoje, o sindicato e a BTF, que é a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, que fizessem o curso
dentro da equivalência exigida pela UEFA. Então, o que seria o correto? A UEFA diz assim, olha, eu tenho esse plano de curso aqui para o treinador, são X carga horária, são essas disciplinas. Se vocês copiarem isso aqui, eu dou a equivalência para vocês. A CBF faria a chancela, ou seja, ela faria toda a verificação de se realmente aquilo está sendo cumprido, e aí sim, você paga o preço que achar que deva pagar, mas você tem uma garantia de que você teve um convite para trabalhar no Bayern de Munique, você vai com a tua licença e lá eles vão ter que aceitar a equivalência. Não se faz nada, quer dizer, o treinador brasileiro está órfão, os caras perderam, eu tenho vários amigos que se endividaram, fizeram empréstimo para pagar o dinheiro para fazer o curso, naquela ideia de que tivessem um mecanismo de saída para ganhar dinheiro, e hoje estão vendo que perderam dinheiro, estão com uma licença que não vale para lugar nenhum, só vale para aqui para dentro, e acham que tem direito, e vai ter muita briga por aí, porque, exemplo, eu sou um professor de educação física, eu sou formado pela BTF, eu não posso ter o meu direito cerceado de trabalhar, eu não posso, sou treinador, sou formado, eu tenho que ter a oportunidade de trabalhar, como é que eu vou viver? Então, você vê um país pentacampeão do mundo, com todas essas mazelas, e com o futebol do jeito que está, e eu não vejo ninguém se manifestar, eu não vejo ninguém brigar, sabe? Tá todo mundo acomodado. Então, infelizmente, cara, é triste. Por isso que eu digo para você, eu não sou revoltado, eu sou uma pessoa realista, eu vivo dentro da minha realidade, eu não faço média com ninguém. Mas eu sou muito decepcionado com muitos profissionais top que podia pegar essa bandeira, eles são representantes de uma classe, eles têm um poder, eles têm a oportunidade de chegar numa imprensa, de falar, mas estão acomodados porque fazem parte do bolo, né? E aí, o que a gente vai fazer? Complicado. Realmente deveria se criar aí um grupo forte de treinadores e bater de frente com a CBF, bater de frente, porque, como você falou, muita gente boa que já treina há algum tempo, times menores, mas que esteve envolvido com futebol, de repente foi ex-jogador, que tem 10, 15, 20, 30 anos de futebol, não vai poder trabalhar porque não tem como pagar uma licença. E aí o filho de papai que tem dinheiro é um empresário, agora eu vou ser treinador porque eu tenho dinheiro e comprei a licença. É ridículo. Não, Ridículo. ninguém aqui foge de passar pelo crivo das avaliações, não. Pelo contrário, eu acho que o cara tem Claro. que fazer o curso, mas dê a oportunidade a todos de poderem fazer o curso, e não uma minoria, porque tem dinheiro, entendeu? É essa a revolta da grande classe, é essa, é ter a oportunidade de realizar um trabalho. Nós fizemos uma live há pouco tempo, nós temos um grupo de treinadores com quase 60 cabeças, e nós fizemos com o Marco Antônio Teixeira, que foi o responsável pela CBF. E ele foi categórico, ele falou, inclusive, não existe no estatuto da CBF essa finalidade. Não tem finalidade de fazer curso, ela tem que fazer curso, ela tem que gerir o futebol brasileiro. Mas está rolando um dinheiro bom, né? Vai fazer o quê? Vamos ficar nessa aí. Então, é esse o futebol brasileiro. Triste e pobre futebol brasileiro. Infelizmente, é essa a realidade. Verdade, meu amigo. Eu, como amante do futebol, como eu te falei lá no meio da live, a gente fica triste porque a gente quer ver o futebol vibrante, alegre, empolgante, com dribles, com a gente falava, dá uma caneta, dá um balão, faz um gol de bicicleta, bate uma falta no ângulo, tá difícil. E tá difícil por uma série de fatores aí que você falou muito bem. Lúcio, eu queria te agradecer de coração. A nossa live, falei de 70 minutos, temos quase 2 horas, mas quero te agradecer de coração. Seu conhecimento ele flui muito fácil aqui para a gente, é muito vasto. Eu creio muito em Deus, peço a Deus que te ajude a voltar aí, logo a dirigir um clube, voltar aí para a carreira de treinador, que a gente sabe, você que ama o futebol, você precisa estar vivenciando aquilo, estar trabalhando. Então, que as portas se abram e desejo tudo de bom a você. Muito obrigado mesmo. A gente vai compartilhar essa live lá no YouTube, no nosso canal dos Campos para a Rede. Depois eu te passo o link. Se puder passar para os seus amigos, muita gente que eu sei que não pôde acompanhar, mas para ver a tua entrevista, que foi sensacional. Então, de coração, quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco e agradecer especialmente a você pela honra de estar aqui no canal dos Campos para a Rede. Pô, Roberto, foi um prazer, cara. Eu acompanho o seu trabalho, sempre que posso eu entro, dou meu boa noite a vocês lá na resenha de vocês, eu acho que isso é importante.
Agradeço de coração pelo convite, estou sempre aí a postos quando você precisar, pode contar comigo. Agradecer a todos que participaram, aos amigos aí, o Ellison, a todos aqueles que estiveram presentes, a Rafael, desejar aí tudo de bom a todos. E estamos juntos, irmão. Foi muito bom mesmo, foi uma resenha maravilhosa. Te agradeço de coração o convite, o carinho e a atenção. Valeu, meus amigos. Uma boa noite a todos. E, olha, pintando a oportunidade, Roberto, fechei com tal clube. Me dá aí que a gente vai compartilhando, vai divulgando. Um abraço a você, um abraço a todos. Fica com Deus. Valeu. Um abraço. Amém. Boa noite a todos. Valeu.